E aí, galera, vamos lá para a dica número 150, última dica então desse treinamento. E aí a dica é a seguinte: melhorando a performance de min e max em tabelas particionadas. Então, qual que é o problema desse cara que está aí, o problema desde quando apareceu o particionamento no SQL Server? Quando você tem, é simples, você tem uma query que você faz um select min ou um select max, para pegar o menor ou maior valor de uma determinada coluna que tem um índice, e ao invés do SQL Server usar o índice para ler o primeiro valor ou o último valor do índice, que já está ordenado, o SQL faz um scan. Então é ruim isso porque você tem um cenário que está funcionando, a query está rápida, é uma tabela gigante, aí você resolve particionar, e aí quando você particiona, essa query fica extremamente lenta, porque agora ela paga um scan na tabela. Então, olha só. Vamos criar aqui uma tabela chamada tab partition. E eu vou criar uma partition function aqui, um partition scheme para essa function. Vou criar essa tabela. E essa tabela eu vou particionar pela coluna aqui call1, beleza? Só que eu também tenho a coluna ID, né? Então a minha chave primária, ó, é na coluna ID, que é um identity. Então eu tenho um índice ordenado por ID, call1 aqui, que é o que eu vou usar na partição. Então vamos criar esse objeto aqui. Foi. Agora vou inserir algumas linhas aí nessa tabela. Então eu provavelmente aqui tenho algumas linhas, né? Como está particionado por call1, né? Eu coloquei um pouquinho em cada partição, tá vendo? Então eu vou ter aí as 4 partições sendo utilizadas, beleza? Então, beleza, tem uma tabela particionada, ponto, é isso que eu queria mostrar. Agora, digamos que você tem uma query que faz lá um select min para pegar o menor valor dessa chave primária, ou o maior valor dessa chave primária. Olha só o plano, vou ligar aqui então o include actual execution plan, e dar uma olhada no plano e no número de scans que eu vou acabar fazendo para ler essas tabelas, né? Ó, eu li 300 páginas, ou seja, todas elas, porque se eu olhar aqui, ó, eu paguei um cluster index scan para cada linha que ele leu, ele mandou para o string aggregate, e aí aqui ele retornou só o min. E aqui ele fez a mesma coisa e retornou só o max. Então, o que eu queria ver aqui? Pô, esse índice já está ordenado por ID, né? E o SQL é esperto o suficiente para isso. Então, normalmente o que ele faz ele coloca um top lá e lê, né? Lê ou, aproveitando a ordem do índice, lê forward para ler o primeiro ou lê backward para ler o último, né? Então, eu não preciso pagar um scan nessa tabela. Esse select min e max aqui, ele tem que ser muito rápido. Infelizmente, quando está particionado, não funciona, beleza? A gente tem duas alternativas. A primeira é criar um outro índice que não está particionado para resolver esse problema. O problema tem algumas desvantagens aí, né? A primeira observação é que se você for fazer um switch, né? Para fazer um switch de uma tabela para outra, o esquema tem que ser exatamente igual, inclusive os índices. Então, nesse caso, você vai ter que dropar o índice primeiro, fazer o switch, e depois criar de novo. O que talvez não seja um problema tão grave, considerando que normalmente a gente faz isso numa janela de manutenção, né? Então, você poderia fazer um switching e depois recriar o índice. A vantagem é que você não precisa mexer nas queries para torná-las mais rápidas. E a desvantagem também é que você vai ter que pagar pelo custo de ter um índice meio que duplicado, né? O overhead de ter mais um índice. Então, por exemplo, aqui eu estou criando mais um índice por ID. E aí eu estou criando no primary para não ficar particionado. Então, se eu criar esse índice, ó, e agora rodar exatamente a mesma coisa, agora a gente tem planos mais eficientes que pede uma linha só, e esse aqui provavelmente a ordem dele deve estar forward, e a ordem desse cara aqui, como eu estou pedindo max, ele deve estar backward. Então, a partir de trás para frente, pega a primeira linha e pronto, já é o max, né? Então, ó, se eu clicar aqui com o botão lá direito, a gente provavelmente vai ver o scan direction aqui, ó, tá vendo? Backward. E o scan direction desse cara aqui, forward. E aí, esses caras, eles leem apenas uma página, né? Então, a primeira página é o suficiente para ele achar a menor linha ou a maior linha.
Isso é muito mais rápido porque não paga um scan na tabela. Se for uma tabela muito grande, a diferença vai ser absurda, né? Legal. E aí, como vocês podem ver, ele está usando o índice x2 que eu criei aqui, né? Está usando esse índice aqui que eu criei. Mas, como eu disse, tem overhead, né, de manter um índice duplicado. Uma outra alternativa é incluir o filtro do número da partição. Para pegar qual é o número da partição de uma determinada partition function, a gente pode usar essa função aqui, partition, passando a coluna que vai retornar, que vai ser utilizada para ir lá na partition function para ver o número. Então, se eu passar, por exemplo, eu quero o menor valor apenas das linhas do partition function, sei lá, 3. Da partition number 3, vamos lá. O menor valor é 5, tá vendo? Só que aí não tá pegando bem o valor da tabela, né? Ele tá pegando o valor só da partição. E aí, nesse caso, ó, ele faz o top. Então, não tem o scan, apesar dele estar mostrando aqui um cluster index scan, né? O top está pedindo só uma linha, e aí ele lê só uma, devolve o top e segue a vida. Isso aqui não está, de fato, fazendo um scan na tabela. Se a gente olhar aqui, ó, tá lá, 2 logical reads apenas. Mas eu teria que fazer isso passando aqui todas as partições, né? Você poderia colocar um in com todas as partições, ou para deixar dinâmico, você pode fazer um select na syspartitions e aí fazer um cross apply para ler a tabela. Então, o que esse cara aqui vai retornar? Ó, vamos ler ela primeiro. Estou retornando aqui todas as partições que existem, mas veio muita coisa aqui. Eu quero só da tabela que me interessa. Então, vamos pegar aqui esse filtro. Só dessa tabela. Beleza, quantas partições eu tenho? Tá aqui. 1, 2, 3, 4. Tenho 5 partições, aí tem até o número de linhas para cada uma das partições. E aí, uma vez que eu achei esses valores, eu posso passar eles como filtro, né? Aqui, ó, do mesmo jeitinho que a gente passou lá na query. Então, o que eu estou fazendo aqui é retornando todas as partições, passando aqui como filtro. E aí, para cada valor desse, ele chama a query where igual a 1. Depois, de novo, where igual a 2, 3, 4. Beleza? E funciona, tá? Apesar de não ser tão bonito, mas funciona, resolve o problema. Se eu rodar essa query, ó, deixa eu ligar o I/O aqui. Eu já não tenho mais lá, né? Então, o scan na tabela, eu ainda tenho o top com o scan aqui. Nesse caso, eu ainda fiz um pouco mais de leituras, né? Porque tinha 5 partições que ele teve que ler, né? Então, ele faz a leitura de uma página para cada partição que você tiver. Se você tiver 1000 partições, ele vai acessar essa tabela 1000 vezes, vai retornar as 1000 linhas como resultado desse join, e aí aqui eu pego o min dessas 1000 de novo para ter realmente o min da tabela toda, né? Então, basicamente, você retorna o min por partição e depois retorna o min de todos esses mins por partição. Então, a ideia é essa, tá? Mas esse cara, ele precisa que você reescreva a query, né? E talvez você não tenha, o usuário da aplicação talvez não tenha acesso a syspartitions, né? Tem gente que remove o acesso a tabelas do sistema. Então, mas é o workaround, a alternativa que a gente tem disponível para resolver esse problema e deixar a query rápida, tá? A gente está comparando aqui um scan contra a leitura de algumas poucas páginas. Então, a diferença vai ser gigante mesmo, beleza? Então é isso, espero que tenha sido útil a dica e vamos lá, até o próximo treinamento, então, módulo 7 já, então, de dicas. Valeu!